Dri, adorei o nosso bate-papo do bloco anterior e do intervalo. Vou até compartilhar um pouquinho com o nosso público. A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão do consumo do ômega 3. Você comentou que está fazendo um doutorado, Dri? Isso, né? Eu hoje voltei a estudar, né, há algum tempinho e tenho hoje um projeto de pesquisa com ômega 3. Né? Para Alzheimer, você falou que ele é fantástico. Isso. Aí é um grupo, né, dentro da faculdade. E lá a gente tem vários pesquisadores que estudam ômega 3, né? A nossa orientadora é uma pessoa referência hoje no Brasil em estudo do ômega 3 e saúde cardiovascular. E a gente tem, né, pesquisadores que estudam o uso do ômega 3 para tratamento de epilepsia, né, em crianças. A gente tem pesquisadores estudando o uso do ômega 3 para doença, para o Alzheimer, né? Então a gente não consegue às vezes parar, né, Porque o Alzheimer não tem cura, né? Mas você consegue retardar um pouco a progressão da doença. Que já é um ganho. Né? Para quem, às vezes, já tem histórico, né, na família do Alzheimer, já sabe que existe uma propensão, então usa, às vezes, anteriormente, né, antes de aparecer os primeiros sinais, pode ser uma boa alternativa para retardar o aparecimento do Alzheimer, né? E a coisa da gestação também, né? Então, ele tem uma aplicação muito interessante em gestantes, na saúde do bebê. Então, o ômega 3... Você tem alergia, né? Isso. Adri, você comentou, você tem duas filhas. Eu tenho 2 filhas. A primeira nasceu e ela era extremamente alérgica, Adri. Muito alérgica. Ela teve alergia à proteína do leite, e aí depois isso migrou, né, para uma alergia a corantes, a ovo. E aí, eu nutricionista, né, eu falava assim, meu Deus, eu que sou nutricionista, me via assim bem perdida porque é difícil adaptar cardápio e o que dá para as crianças comerem, crianças alérgicas, não é fácil. E aí uma criança que está na fase da introdução alimentar, você quer que ela aprenda a comer, que ela tenha uma diversidade, uma alimentação equilibrada, e aí você tem que restringir, né, alguns alimentos importantes para o crescimento. Então, foi uma fase de muita preocupação. E aí, quando eu fui engravidar da minha segunda filha, eu tinha já um acompanhamento com uma alergologista, que também é uma expert em alergia à proteína do leite, enfim. E ela me falou, não, existe hoje um acompanhamento para gestantes para a gente prevenir alergia no filho, né? Que você faz durante a gestação. E aí, para minha surpresa, ela falou, olha, você vai usar ômega 3, né? Eu usei outras coisas, vitaminas, probióticos, e o ômega 3 fez parte dessa prevenção da alergia. E a segunda? Ela não tem alergia. Porque não sei se muita gente sabe em casa, mas se o primeiro filho nasce alérgico, a probabilidade do segundo e dos outros filhos terem alergia é muito maior. E depois eu fui até me dar conta, né? Porque, por exemplo, na minha casa eu tenho 2 irmãs, eu sou a do meio. E a minha irmã mais velha, ela tem muito pouca alergia e eu sou muito alérgica, né? Então, aí depois a gente conversando, você vê que realmente... E existem outras coisas que fazem, né, a prevenção de alergia, então o parto normal, a amamentação, né? Quanto maior tempo de amamentação, você também diminui o risco de alergia. Então, essas coisas eu também procurei fazer, mas essa prevenção na gestação, que para mim eu não sabia... Curioso, né? E teve muito resultado, né? Eu vejo a diferença hoje das minhas filhas, uma de 6 anos, a outra de 2, né? A de 2 anos realmente não tem sinal nenhum de alergia. E pelas estatísticas ela deveria ter sido muito mais alérgica. Mais alérgica. Muito legal, do que a mais velha. Mais um benefício aí, né? Adoro esse programa porque eu aprendo sempre. Dúvida de Ribeirão Preto que chegou, Adri, Tânia Monteiro Militani. Obrigada, viu, Tânia, pela sua audiência. Tati, estou com 67 anos, colesterol a 261, triglicérides a 231. Só tenho retorno no médico em agosto. Preciso me preocupar? Eu faço caminhadas curtas, mas diárias. Peso cerca de 50 quilos e uso remédio para pressão. Ela diz que tem problema de pressão alta. Ela está com o colesterol aumentado, né? E o triglicérides também. Os dois estão elevados, né? Como ela já tem um outro fator que é a pressão alta, embora esteja controlada, mas está controlada com medicação, né? Ela precisa sim se preocupar. Eu acho que até precisa ter avaliação, né, do seu cardiologista, procurar a orientação dele inicialmente, ver se é necessário o uso de medicações, né, aí no seu caso, precisa dessa avaliação, e associado a isso se preocupar com exercício físico, alimentação,
para a gente conseguir trazer esses níveis perto mais da normalidade. Porque em alguns casos a própria atividade física ajuda a baixar, mas em outros precisa usar o medicamento para poder equilibrar colesterol e triglicéridos. Sim, geralmente a gente leva em consideração os fatores de risco, né? Então, história familiar, se a pessoa, existem outras doenças pré-existentes, o diabetes, a pressão alta, né? O sobrepeso, a obesidade. Então, são outros fatores que são levados em consideração para ver se a medicação vai ser necessária ou não. E aí... Que é a dúvida até da Cláudia, desculpa te interromper, Adri, a Cláudia comentou aqui no Instagram: Tati, meu colesterol sempre foi muito alto, já mudei minha alimentação, mas mesmo assim não reduz. Será que eu vou ter que entrar com medicação? Importante passar por um médico, né? Se ela já teve já adotou outras medidas, né, que a gente chama de mudança de estilo de vida. Comecei a fazer exercício físico regular, mudei a alimentação, né? Tô com um peso, né, dentro do saudável, e aí não teve um resultado no colesterol, então é importante sim procurar o cardiologista, né, e fazer uma avaliação e ver a necessidade de uso de uma medicação. Água de berinjela, Adri, você já ouviu falar? Maria Rosa está participando aqui, Tati. Sempre ouvi falar que a água de berinjela é ótimo para baixar colesterol. Procede? Então, é polêmico. Água de berinjela ou a berinjela em si? Um recurso dentro da alimentação, um recurso que a gente utiliza que é muito eficaz para reduzir colesterol é aumentar a fibra da dieta. Porque as fibras, o que elas fazem? Elas vão agir como se fosse uma esponja. Elas vão lá, né, no nosso intestino, elas captam aquelas micelas que a gente fala do colesterol, absorvem e elas conseguem eliminar nas fezes. Então, elas servem como uma esponjinha mesmo, eliminando o colesterol. Então, quando a gente faz uma orientação dietética para alguém que tem um colesterol elevado, é sempre um aumento de fibra na dieta. E aí, quando, né, os indivíduos colocam berinjela, casca do maracujá, ele está acrescentando fibra. Por isso que algumas pessoas acabam tendo resultado. E às vezes tem um resultado sim, tá? Então, eu não posso falar que consumir a berinjela faz mal ou não traz resultado. Traz, né? Mas é claro que a gente precisa ver o contexto todo, Mas né? não é só ela que vai resolver o problema. Perfeito. Para a gente encerrar, Adri, se você pudesse pontuar para a gente, então, relembrar, né? Os principais vilões, o que mais vai comprometer esse colesterol alto ruim subir, o triglicérides subir, e quais são os grandes aliados, né? Você já falou para a gente agora há pouco essa questão das fibras, mas a gente puder, então, agora pontuar e reforçar os principais vilões e os principais aliados pensando nos alimentos. Os vilões, então, pensando no colesterol, a gente tem que ter uma preocupação com o consumo exagerado de gordura de origem animal, né? Carnes, leite, ovos, eles não são proibidos, eles precisam estar na nossa alimentação. É o consumo exagerado e os alimentos industrializados, muito processados. Biscoito, bolacha. Isso quanto menos, melhor, de alimentos industrializados. A gente sabe que hoje é uma realidade, a gente às vezes precisa lançar mão de um alimento industrializado, mas quanto menos, melhor. Que seja de vez em quando e não diariamente. Isso. E o que seria legal, né, é a gente ter mais fibras na alimentação, que contribui muito para reduzir o colesterol, atividade física e buscar sempre um peso saudável, né, em relação ao colesterol. Do triglicérides é o consumo de açúcares, de farinhas brancas, né, então o ideal é sempre trocar a farinha branca pela farinha integral, né, ter grãos e cereais integrais na alimentação. E a gente falou do jejum, né, de fazer grandes períodos de jejum, eles podem contribuir para o aumento do triglicérides. Pode piorar, né, o quadro? Pode piorar. Perfeito. Obrigada, Adri. Adorei hoje. Nossa, aprendi tanto. Que Sempre bom. tão gostoso, né? Conhecer mais sobre os alimentos, sobre o nosso corpo também, como é que funciona essa máquina que é perfeita, mas às vezes está desregulada, né? Precisa daquela ajustada e através daí de hábitos saudáveis a gente consegue manter a saúde e a qualidade de vida. Obrigada por tanta contribuição hoje ao nosso programa, viu, Dri? Obrigada a você, Tati, pelo convite. É sempre bom estar aqui. Todos os contatos da Adri estão sendo divulgados, ali o contato do Instagram, @nutri_adriane_passos, e o telefone também está aí no vídeo, para quem quiser falar direto com a nossa colaboradora. Mais uma vez, foi um prazer revê-la. Até mês que vem, com mais uma dica.